Bem-vindo, amigos, a mais um Kung Fu em Foco. Aqui o nosso quase jornal informativo voltado para Kung Fu, artes marciais, onde a ideia é que nós possamos trazer para vocês informação de qualidade e, obviamente, convidados de grande garbo e elegância. Já lembrando vocês para assinar o nosso canal e ativar as notificações aqui no cantinho da tela para receber as novidades. E, claro, como sempre, dividindo o palco do espetáculo com os meus amigos, se for Bruno Barros, se for Luciano. Não é isso, Lu? É isso aí, Felipe. Bem-vindos, amantes do Kung Fu. Hoje aqui com uma convidada de grande peso e renome, né? E, mais uma vez, não se esqueçam, inscrevam-se no canal, mandem perguntas, bombardeiem a nossa convidada com questões que depois a gente vai tentar responder para vocês. Não é isso, Bruno? É isso aí. Prazer estar aqui diante de todos vocês e um grande prazer de estar aqui dividindo essa tela com a mestra Renata, nossa convidada de hoje. A mestra Renata Balestrini, que é 7º grau de Hung Gar, discípula direto do grão-mestre Lee Hong Ki, 5º grau pela The World Wushu Federation e CEO da Associação Punhos Unidos. Mestra Renata, sua saudação. Boa noite a todos. Boa noite. Perdão, deu uma falha aqui para mim. Fica à vontade, estamos te ouvindo. É assim, quem sabe faz ao vivo, é assim mesmo. Eu não estou escutando vocês, espera aí. Ajusta aí, tranquilo, tranquilo. Vocês estão me ouvindo? Bem. Sim, está tudo bem. Mas você precisa ouvir a gente também, para perguntar. Não, abriu agora. Deu uma travada, a tela ficou congelada, desculpa. Foi muita emoção, Renata, fica tranquila. Né? Bom, é assim mesmo, gente. Eu queria agradecer o convite de vocês para participar aí da entrevista do canal, dar uma boa noite a todos e me colocar à disposição para responder as perguntas que vocês tiverem, das pessoas também que mandarem depois. E é isso, agradeço muito o convite. Show de bola, Renata. Então, vamos começar, como sempre, de início, começando por primeiro serei eu. Né? Então, começando pelas perguntas. O Bruno falou de uma questão que é muito complexa nas artes marciais e no Kung Fu isso é muito forte, né? A questão do discipulado, você ser discípulo de alguém. E uma das coisas que você ficou muito famosa é que você foi uma das pouquíssimas, talvez a única ou uma das pouquíssimas discípulas do grão-mestre Lee Hong Ki que fez a famosa cerimônia do chá, né? A cerimônia discipulada, a cerimônia que você aceita na família. Eu queria que você contasse ao pessoal um pouquinho de como foi essa experiência e o que significa de fato, né, essa cerimônia. Então, a cerimônia de discipulado ela é uma cerimônia extremamente tradicional para os orientais. Eu diria assim que, pelo que eu ouvi do meu mestre, né, quando ele era vivo, e do irmão dele, que é o grão-mestre Liu Yinkei, essa cerimônia, para eles, às vezes, tem muito mais importância do que laços de sangue. Então, eles dão muito valor mesmo, eles não fazem com qualquer um. O meu mestre ele dizia que o ocidental não entende a cerimônia, não entende o contexto dela e acaba quebrando a cerimônia em algum momento da vida. Por isso que ele não fez com pouquíssimas pessoas, ele fez só com 3 pessoas, né, em vida. E é o que eu vejo também na China, né? Então, os nossos parceiros lá, o grão-mestre Raymond Wong, que é o que cuida da gente hoje no Hung Gar, que foi um dos melhores amigos do meu mestre, ele faz a cerimônia com pouquíssimos alunos dele e ele tem mais de 60 anos dando aula de Kung Fu, né? Então é uma tradição muito importante, né? Onde você faz uma troca ali com o seu mestre, onde você faz, entre aspas, votos, né? É uma relação de confiança, é uma construção a longo prazo. E o mestre ele tem certeza que você entende ele enquanto mestre, enquanto mestre, enquanto ser humano. Então, é o que eu falo, por exemplo, para os meus alunos, né? Um aluno, ele entende o mestre e aceita o conhecimento. Um discípulo, ele sabe que o mestre vai errar muitas vezes também, mas ele vai estar lá junto do mestre de qualquer forma, entendeu? O meu mestre, ele errou um monte de coisas também. Eu erro um monte de coisas também. E o aluno diz, meu professor errou, o meu mestre errou, e vaza, né? No caso. O discípulo não, ele entende isso. É uma construção de uma relação. A gente entende o erro e evolui todo mundo junto, aí essa relação ela faz si, né? Ela realmente é cerimonial. Então, para eles isso é muito importante, né?
se eu conseguir responder. A cerimônia, ela tem todo um contexto, né? Você tem ali... eu tenho gravado até os vídeos, o meu mestre explicando antes como é a cerimônia mesmo tradicional. Você tem que dividir uma refeição, não é só a entrega do chá, né? O chá, e você fazer o ritual do Pai Si, a reverência, né? 3 vezes para a tríade chinesa, depois 3 vezes para o mestre, para Quan Kun, depois 3 vezes para o seu mestre, daí você compartilhar o chá. Mas tem mais do que isso. Aí você compartilha uma refeição que ela é basicamente frutas, tem que ter um tipo de doce, um frango. O frango ele é preparado da forma chinesa, ele é com a cabeça, com os pés, né? Então você tem que dividir essa refeição com o seu mestre. E aí tem todo um contexto, tem todo um ritual, né? É bem bacana assim, né? A cerimônia em si ela é bem bonita. E aí tem esse contexto filosófico também, que a gente procura, eu procuro, né, sigo até hoje. Enfim, o mestre faleceu, mas para mim ele foi, né, sempre será meu único mestre. Quando eu estava em Hong Kong, eu estava lá sem ele já estava doente, e aí eu estava em treinamento com o mestre Wong Chun Man, que é o Raymond Wong. Ele é um dos alunos mais velhos da escola de Lanzhou, que é a linhagem que a gente segue de Hungar, linhagem Lan. E o meu mestre ligou para ele, e eu estava lá treinando, e ele falou, ó, tô doente, aconteceu isso, isso e aquilo, e eu quero que você cuide da Renata. Então foi meio que entre aspas, um acordo, né? Porque o meu mestre dizia que você não fica sem um mestre. Então ele me passou para alguém que ele tinha muita confiança. Mas ainda assim, o meu acordo com o grão-mestre Wong é esse. Eu sigo a linhagem Li Hongqi. Eu aprendo coisa nova com ele lá em Hong Kong. Eu passo a linhagem da forma... Quando eu estou lá, eu treino da forma dele, mas a minha linhagem vai ser sempre Li Hongqi. E isso significa Pai Si para mim. Né? Toda essa questão de fidelidade, honra e tudo mais. Não é trocar de mestre como quem troca de roupa, né? Isso é muito fácil. Então, a gente procura... Se eu quero isso dos meus discípulos, né? Eu tenho alunos que estão comigo há praticamente 25 anos já. E não trocam, porque desde o começo a gente construiu essa relação. Ó, eu vou errar, vamos errar junto. E vamos cometer erros novos. A gente vai errar, vocês vão errar, eu vou errar também. E aí a gente constrói uma coisa todo mundo junto e vai crescendo junto. Então, quem entende o contexto fica, né? Quem não entende, vaza. Tá tudo bem também, né? Cada um tem um caminho. Top. Muito bom. Vai lá, Lu, mete bronca. A gente fica até sem palavras, fica emocionado, né, com um testemunho desse aqui. Eu tive a oportunidade, não sei se os meus colegas tiveram tanto assim também, de conhecer o mestre Li Hongqi, né, em vida, pela proximidade de eu ser aluno também do grão-mestre Liu Yingqian. Então, tinha esse contato sempre, eles estavam sempre juntos aqui em São Paulo e tudo mais, né? Então, a gente fica emocionado, lembro dele também, aprendi muito com ele. E teve uma parte que a gente sempre esquece às vezes de falar e que eu gosto sempre de estar tocando com os meus alunos, né? Que o Kung Fu não é só a arte marcial. Kung Fu está em tudo que se faz, já dizia Jack Chan, né? Então, Renata, eu sei, e a parte que ele me ensinou, que eu gostei, eu levo até hoje, que ele me ajudou a desenvolver, é a parte da medicina chinesa, né? E eu sei que a mestra Renata também é uma estudiosa, também sabe medicina chinesa e teve oportunidade disso lá na China. É certo isso? Certo. Conta um pouquinho pra gente dessa experiência e como você trabalha isso no seu dia a dia junto com as aulas de Kung Fu, com todo o seu trabalho. Tá. Então, o mestre, ele praticamente trouxe a acupuntura para a América do Sul, né? Então, hoje eu vejo a importância, às vezes na época eu nem sabia disso, mas hoje eu vejo a importância dele na medicina tradicional chinesa no Ocidente. Eu tenho várias pessoas conhecidos que não são só alunos, que fazem curso de acupuntura em algum lugar, e eles sempre procuram e mandam alguma mensagem para mim. Nossa, eu vi o nome de Li Hongqi aqui nesse livro. E Li Hongqi está aqui nesse material. Entende? O contexto dele ter trazido para cá e feito todo o trabalho que ele fez é muito, enfim, muito importante, né, para nós e para a medicina no geral, o entendimento. Eu ajudei o mestre a levar algumas turmas de... Ele dava o curso aqui no Brasil,
junto com alguns alunos dele, que faziam algumas partes também de teoria e prática e tudo mais. E aí ele levava os alunos para Chiang Mai para fazer estágio lá. Então o aluno ficava lá um mês fazendo estágio e aí terminava a formação aqui no Brasil. Então eu pude ajudar ele a levar algumas turmas, né? Quando ele ia, ele falou, eu ajudava na tradução e tudo mais. E, enfim, ajudar a galera também com a comunicação lá e tudo mais para a coisa acontecer, né? Então, eu acabei aprendendo muito por tabela. Eu fiz o curso de acupuntura com ele sei lá, acho que umas 40 vezes. Ele dava o curso e eu assistia, porque eu ajudava tal, e eu fazia as coisas e estava sempre ali. Então, as coisas iam ficando na cabeça. Só que a parte de acupuntura eu nunca trabalhei. Não é a minha área. A minha área e o que eu me apaixonei realmente foi o Qigong terapêutico. Porque, na minha concepção, pelo menos para mim, que eu trabalho com movimento, eu entendo que somos todos articulados, a gente precisa se movimentar, e a respiração, para mim, é muito importante. Na minha concepção, você ensinar alguém a trabalhar, a equilibrar o corpo com alguma coisa que ela não vai precisar de você depois, para mim faz muito sentido. Então, a acupuntura eu acho sensacional, né? Faço também no meu ombro e tudo mais. Mas o Qigong terapêutico é minha paixão. Então, a minha área de medicina tradicional chinesa de especialização é o Qigong terapêutico. O trabalho respiratório com as mentalizações, que a gente chama, e a movimentação. Mas eu tenho um aluno que é formado em acupuntura também, então a gente faz um trabalho meio que junto também, né? Ele atende os alunos e a gente faz essa conexão entre todos os ramos da medicina tradicional chinesa, né? O grão-mestre, o grão-mestre Li Hongqi, ele falava muito, assim, a gente até brinca, né? E Renata, acredito num equilíbrio entre as medicinas. Eu acredito na medicina ocidental e na medicina oriental e num complemento entre as duas. Eu não deixaria, por exemplo, de tomar uma medicação porque acredito só numa vertente. Eu não faria isso. Mas o mestre ele era bem cético para o lado oriental. Ele dizia que ocidental não entende nada. Ele falava mesmo nos cursos Sim, dele. eu tive essa fala Eram com bem ele também. polêmicos. Ele polemizava mesmo. Ele dizia: ocidental não entende nada, quer matar tudo. Ele dizia assim: quer matar vírus e bactéria e acaba deixando tudo mais forte. A gente trabalha para vírus e bactérias conviverem em harmonia dentro do corpo, dentro de todo o sistema. Então, tem essa diferença de visão. Eu estava pensando nisso esses dias com uma declaração que o diretor da OMS fez, né? Ele falou que a gente vai ter que aprender a conviver com o vírus. Eu já escuto isso do grão-mestre há, sei lá, 20 anos nos cursos, ele falando esse tipo de coisa, né? Então, eu acho que tem como ter um complemento, né? Nem só uma, nem só outra, mas eu acho que é muito válido a medicina tradicional chinesa, inclusive nesse momento que a gente está vivendo, né? Não sei Renata, se eu respondi, às vezes eu esqueço qual é a Sim. pergunta. Não, fica tranquilo, Renata. Tá ótimo. Lembrando que foi a pergunta. Perfeito. Agora, Bruno, você viu que a mulher fala mandarim, né? Não falo, Vocês não não. vão, Eu sei vocês não vão falar conversar, vocês não misericórdia. vão conversar em mandarim e deixar a gente de fora, hein? Não, pera lá. Era tradução do inglês, tá? Não é minha praia, não. Renata, é impressionante o quanto que o grão-mestre Li Hongqi está presente nessa conversa aqui. É realmente impressionante. Eu também fiz, né, a cerimônia no Baishi, lá em Beijing, né? Sou discípulo do meu mestre Jiang Shaohan, e ouvir você falar é muito legal, é muito instigante. Eu gostaria de aprofundar ainda mais essa fala, inclusive na sua fala sobre a medicina tradicional, o quanto que o discipulado foi importante para você, né? E eu costumo dizer para os meus alunos que só um discípulo pode fazer outro discípulo. É muito fácil uma pessoa se auto-intitular mestre e nunca foi discípulo de ninguém, mas quer fazer discípulo, quer que outros sejam seus discípulos se ele nunca passou por uma vivência dessas, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre como que você mantém esse relacionamento hoje com os seus alunos e com os seus discípulos. Bom, desde o início, quando eu decidi que Kung Fu seria não só meu estilo de vida, mas a minha profissão, desde o início,
eu coloquei na minha cabeça que eu não ia forçar nada. A minha frase até hoje, né, faz 30 anos, é sempre a mesma. Meu Kung Fu eu já tenho. Fato. A minha paixão, o meu treino é meu. Isso eu faço todos os dias, a minha respiração, as minhas coisas, independente se tem aluno ou não, né? Então, assim, eu nunca forcei ninguém e nunca disse para ninguém me chamar de mestre nem nada dessas coisas. Foi uma coisa natural deles. Eles começaram, os meus alunos mais velhos, que hoje são Sifus, e aí eles começaram a impor para os outros alunos mais novos. Então, eles falaram, não, se a gente vai chamar ela de mestre, então todo mundo vai chamar. E aí, né, foi criando-se um comportamento. Não foi nada imposto. Mesmo porque, quando o mestre me deu o 7º grau, aqui em Londrina, ele só falou, não teve uma cerimônia nem nada. Ele falou assim, não, a Renata é 7º grau. Tava todo mundo lá fazendo exame de graduação e ele pegou e falou isso. E aí, e ele falava as coisas e saía, né? Tipo, tá aí, agora fica aí com a bucha, tchau. E aí foi embora. E aí eu falei para os meus alunos, falei, olha, tudo bem, legal, mas eu aceito a titulação, né, de bom grado, porque ele é meu mestre, se ele diz que eu estou pronta para isso, ok. Mas eu sempre acreditei que o título ele vem de baixo para cima, e não de cima para baixo. É muito fácil eu fazer um curso, eu pagar uma instituição e receber um certificado. Ok, legal, é bacana também. Mas para mim é muito mais real o aluno me considerar assim. Então, de baixo para cima na hierarquia. Então, eu sempre falo isso para os meus alunos. Vocês me considerem, né, a forma que vocês quiserem. Não é nada imposto. Se vocês me consideram assim, tem que ter um padrão. Né? Então, tenhamos um padrão para todas as escolas, para todo mundo. Essa questão, para mim, fica muito claro. Eu não tenho muito envolvimento, aliás, eu nunca tive envolvimento com federação, com nada dessas coisas, não gosto. Já tentei no passado, mas não é uma coisa que me agrada. O meu Kung Fu não é competitivo. Aluno meu que goste de ir para competição, bacana, vai, tem equipe de competição. Eu lutei muito MMA, lutei 10 anos da minha vida, mas porque eu gosto de me sentir acuada para eu lidar com as minhas emoções. Eu sempre fui desde pequenininha muito agressiva e depois eu fui me acalmando com tudo isso. Então, para mim, a luta foi muito boa, mas não no sentido de competição. Então, na minha escola não tem muito isso. Os meninos falam, né? A gente está saindo da bolha agora. E realmente, eles estão saindo de uma bolha que a gente mesmo construiu. Isso foi positivo por um lado, porque criou uma relação muito forte entre a gente. Nós somos um grupo hoje de 90 faixas pretas que não se largam, assim. A gente faz aula, eu abro terça pelo Zoom aqui para dar aula online, e tá todo mundo lá. Quando não era presencial, a galera que está em Londrina, e o resto por vídeo, a gente já fazia isso. Então, assim, e faz 20, 25 anos, e a gente tem essa relação. E não é só dentro da escola, né? A gente fala que a casa somos nós, o Hungar é feita de pessoas, né? Então, a gente já treinou, na época não tinha escola, a gente não tinha nem lugar onde treinar, a gente treinava em qualquer lugar. Então, essa relação foi sendo construída ao longo do tempo, não foi nada imposto. Né? Mesmo porque eu não sou velha, né? Então, eu meio que cresci junto com eles também. Né? Não pode dizer, você é mestre, tem 60 anos e eles têm 20, 30. Não. Tá, todo mundo tem praticamente a minha idade também. Né? Então, a gente cresceu e evoluiu todo mundo junto. Não tem como não construir uma relação aí, né? Verdade. Pessoal, hoje, com a nossa grande convidada, a mestre Renata Balestrini, queria lembrar vocês não esquecer de se assinar o canal, se inscreve no canal e toca aqui no sininho para ativar as notificações, para estarem recebendo novidades das próximas entrevistas. Então, Renata, continuando talvez nessa linha que o Bruno comentou, quem conhece um pouquinho da sua história, das suas escolas, sabe que você, na área das artes marciais, no mundo das artes marciais, é uma das pessoas mais bem-sucedidas, posso dizer assim, tranquilamente, no Brasil. Né? E eu queria que você comentasse para o pessoal um pouquinho de como foi essa sua transição, em que momento te deu esse estalo de que não era apenas dar aula, era também gerir. Como é que aconteceu isso? Bom, eu
terminei a minha faculdade, eu fiz faculdade de geografia, sou formado em geografia. Depois acabei fazendo até mestrado também, mas nunca atuei na área. Fiz porque gosto mesmo. A educação física não me atraía em nada, a questão do conhecimento. Mas, bom, tudo é válido, né? Enfim, fiz geografia e aí eu terminei a faculdade, eu estava com... Durante a faculdade eu trabalhava de bartender, né? Trabalhava em bares para pagar minhas despesas e dava aulas de Kung Fu. Em praça tal, tinha molecadinha que treinava comigo. Então era, entre aspas, também uma segunda fonte de renda, mas eu sempre treinava, né, para mim, porque sempre gostei muito. Mas aí eu terminei a faculdade e eu pensei, poxa, o que que eu vou fazer agora, né? Eu não vou continuar trabalhando em bar a vida inteira. Ou eu abro um bar, ou eu abro uma escola de Kung Fu. É, Porque quase dá, igual. É porque a dá mesma aula de linha. geografia, não é? Porque dá aula de Tá ali, geografia eu ó. não quero. Tudo é Kung Fu, né? Se quiser com Tudo é Kung Fu, habilidade, exatamente. enfim. Mas assim, dar aula de geografia eu não queria também. E aí eu pensei, poxa, eu amo isso aqui que eu faço, que é realmente me desenvolver e aperfeiçoar, né, pessoas, e enfim. E aí eu pensei, não, vou focar nas aulas de Kung Fu, vou focar nisso. E eu não tinha experiência nenhuma em como fazer, em como crescer. E aí eu pensei, poxa, eu já sei Kung Fu, eu aprendi Kung Fu, eu vou pegar todos os erros que eu tô vendo de todo mundo que eu conheço e vou ver o que eu posso melhorar. Então eu conhecia muitos professores em São Paulo, não vou citar nomes, e aí eu fui vendo, pô, isso aqui... Polêmica aqui, hein? Ó, polêmica. Exatamente. Mas eu terminei a faculdade, eu tava com 20 anos. Aí eu olhava e falava, não, isso aqui eu não vou fazer, isso aqui eu não vou fazer, isso aqui eu não vou fazer. Então, assim, eu fui primeiro eliminando tudo que eu não queria fazer, tudo que eu achava que não prestava para evolução e para crescimento. E nesse caminho eu fui descobrindo que, poxa, eu preciso estudar para entender como fazer a coisa toda. E aí eu tive também uma mãe de um aluno que falou assim para mim, poxa, mas ela veio e falou, eu era um menininho, eu lembro até hoje, agradeço muito a ela ter feito isso, mas era um molequinho que treinava comigo, eu não tinha nem lugar para dar aula, só dava aulas na praça mesmo e cobrava um valor irrisório. E ela falou assim, poxa, mas seu trabalho é muito bom, eu vejo o que você está falando para o meu filho. Por que você não começa a anotar num caderno, fazer umas fichinhas para matrícula, mesmo que você não tenha um espaço ainda? E aí ela foi me instigando a estudar a parte de administração, entendeu? Porque são pequenos detalhes, mas que eu acho que esse é o grande segredo, esses pequenos detalhes que fazem toda a diferença. E aí eu comecei a falar, poxa, eu via os treinos das outras pessoas, todo mundo sem uniforme, não, vai ter que ter uniforme, porque padrão é legal, sabe? Aí eu começava a ver palestra do Silvio Santos. Por que a coisa toda dele funciona? Cara, é diversão com ordem. As pessoas gostam de ordem e disciplina. Elas se divertem com ordem. Então, se funciona, eu vou fazer isso para arte marcial também. A gente vai treinar bacana, mas vai ser com ordem. E aí fui assistindo palestras de várias pessoas que eu gostava, que eu achava que tinham sucesso, e fui incrementando, e até hoje eu faço isso. Eu vou colocando as ideias que eu acho de outras áreas que para mim as pessoas têm sucesso naquilo que eu faço, né? E na minha opinião funciona com qualquer coisa. A minha ferramenta é o Kung Fu, mas funcionaria com qualquer outra coisa, né? Então, colocando essas pequenas técnicas, tirando algumas coisas de erros que você vê em outras pessoas, logicamente, cometi meus próprios erros também, né? Enfim, não foi certo 100% do tempo, mas foi uma evolução gradual e vem funcionando, né? Então, tem uma fórmula, mas é uma matemática que eu uso para mim, né? Não sei se deu para responder, ficou meio confuso, mas o Não, start fantástico. deu quando eu terminei a faculdade. Terminei a faculdade e falei, eu vou trabalhar com isso, não só como filosofia de vida, mas como para ter rentabilidade também, né? Eu, não, eu, Top, nunca, top. eu nunca pensei assim É que eu vejo assim as pessoas com muito preconceito na coisa principalmente nas artes marciais que tem tradição. Eu não vejo problema em você cobrar, nenhum problema nisso, porque é meu trabalho. Eu fui para a China várias vezes vendi minhas coisas para ir, voltei, comprei de novo, aí vende de novo, vai porque para mim é importante. Então eu falo para os alunos, R$100, R$160 a mensalidade, para mim
não paga o que Rungar trouxe para minha vida. Então, se fosse falar em troca, isso não é uma troca justa. Entende? Você está dando muito menos do que eu estou te oferecendo aqui. Esse é um discurso que eu tenho. Ah, mas você está sendo... Não importa. Para mim é assim que funciona. É isso que eu penso, né, em relação à troca. Então, é o meu trabalho, eu tenho que valorizar. E eles entendem muito bem isso. Quando tem exame de graduação e a gente cobra a taxa da faixa, muitos professores, eu vejo esse discurso, né? Ah, mas vai cobrar a faixa porque não é tradicional, você não tem que... Tem toda uma tradição, mas eu paguei pelos meus treinos na China porque o meu mestre precisa se alimentar, e ele também não quer só sobreviver, ele quer ter uma vida, e eu também. Esse valor de faixa que vocês pagam vai para o caixa da escola, a gente paga 13º para os funcionários, eu tiro meu 13º, então eles sabem tudo, entende? Você também ser sincero no que você está falando ali e não sentir culpa pelo que você está fazendo, né? Eu não estou quebrando nenhuma tradição, cobrando por isso. Se você vai para a China hoje e você entrega o Lai-Si para o seu mestre, você não vai entregar um Lai-Si vazio. Você vai dar um valor para ele que você julga correto pelos treinos. E ele vai cobrar pelos treinos. E está tudo bem, tá tudo certo. Não tem nenhum problema nisso. Eu vejo assim, pelo menos. Né? Muito bom. Vai lá, Lu, contigo. Então. Vai ter um monte de comentário depois, mas você não é tradicional porque você fica cobrando. Então, vamos chegar nisso agora. A gente vai chegar nisso agora. O Bruno já perdeu até mais uns cabelos quando eu falo que vai chegar nisso agora. Agora é hora de cair a conexão. É hora de cair a conexão. Não é bem assim, amigos. É assim, vindo nessa parte de administração, que eu também estudo essa parte de administração das academias, tudo mais, apesar de ser um profissional no Kung Fu, né? Mais jovem, né, do que muitos. Eu já vi o que está acontecendo aqui. Desculpa. É que Sim. Fica abrindo um antivírus aí corta tudo o seu áudio. Você poderia começar de novo? Começa? Não temos pressa hoje. Temos, Bruno? Não, né? Não, de jeito nenhum. Então vamos lá. É assim, Renato. Eu estou falando que eu sou um professor assim, de carreira, um profissional do Kung Fu. Hoje eu me julgo profissional do Kung Fu, assim como os meus amigos aqui, você, né? Então, todos nós somos inspirados por histórias e tudo mais, e também prezo pelo tradicional, e já escutei isso que você falou. Ah, mas você cobra, não é tradicional? Então, as pessoas têm que entender que preço não é valor. Então, você valoriza a sua arte. A gente não pode viver também com um pensamento de 100, 200, 300, 400, 500 anos atrás. A gente tem que trazer para o contemporâneo, né? E isso dá trabalho. É que nem você falou, você foi estudar a parte de administração para melhorar e profissionalizar o Kung Fu. Mas, assim, não me entendam mal quem está assistindo no termo que eu estou falando, profissionalizar. Esse profissional que eu digo é você ser responsável, que nem ela falou, ela construiu uma família, nas coisas. Então, nós temos responsabilidade. A partir do momento que a gente tem alunos, a gente tem uma responsabilidade para com eles. Então, isso é ser profissional. Então, ela apenas juntou o tradicional com o contemporâneo e desenvolveu o trabalho dela, aí belíssimo, de tantos anos, né? E aí eu queria perguntar, como você faz para administrar 90 faixas pretas? Como você faz para administrar, assim, e gerenciar esse povo todo para manter um padrão, manter a sua escola, a sua hierarquia do jeito que você quer, né? E ainda ter um complemento. Porque isso você não está dando aula e não tem alunos somente a nível Brasil, né? Quem entrar lá na APU, né? Associação Punhos Unidos, lá no Google, lá procurar, vai ver que você tem unidades e alunos no exterior, né? E eu acho que você também pede e mantém, mesmo à distância, o mesmo padrão e o mesmo rigor com eles. Como é que é trabalhar com esses 90 faixa preta e administrar isso tudo? Então, a gente tem, eu tenho vários alunos fora, muitos. E assim, eu não dou aula para menos graduado. Eu só dou aula para os avançados e instrutor e acima, instrutor faixa marrom e faixa preta. Então, a gente tem uma hierarquia, e essa hierarquia, ela é, nas minhas escolas, o contexto mais importante. Desde o início, desde a faixa branca, a pessoa já entra sabendo que ela vai entrar dentro de um sistema de hierarquia. E aí eu chamo isso tudo eu falo que é uma ditadura com amor. Esse é um termo que eu uso. Porque é óbvio que nenhuma decisão que eu tomo, e eu deixo isso muito claro, é em favor meu,
minhas benfeitorias ou só de um, para todo mundo. Então, eu escuto todo mundo, mas as decisões são em prol de todas as escolas, de todas as unidades. Então, por exemplo, a gente tem um grupo só de Cifus mais velhos, são 5 ou 6. A gente tem um grupo só de instrutores e tem um grupo de todos, dos faixas pretas e de todo mundo. Quando a bucha é muito grande, eu levo para o grupo de Cifus, a gente faz uma votação, e aí, o que vai fazer, e aí... Renata, acho que seu áudio está dando umas picotadas. Dá uma mexida. Não, tá tranquilo. Tá bom. Tá bom, Renata. Tá bom. Tá tranquilo, pode continuar. Quando a bucha é muito grande... aí a gente faz essa votação, mas a palavra final é minha. E isso eu deixo claro. Eu escuto cada um e dou a minha decisão ali. E assim, desde o início, a minha palavra essa é a minha casa. Se você entra na hierarquia, você tem que aceitar o que está sendo colocado aqui. Se você não aceita, procure outra escola, porque é assim que funciona aqui. E é assim que funciona na China, e foi assim que eu aprendi com o meu mestre. Entende? Então, eu não vou tomar decisões que vá denegrir ninguém. Eu fico de olho em todos eles. Eu acompanho todas as aulas, o que está acontecendo. Quando tem alguma coisa acontecendo entre os alunos que não são graduados, eles me trazem, a gente conversa. Ah, mestre, aconteceu isso. Ou o aluno... Acontece muito pouco, mas às vezes acontece, né? Ah, a mãe de um aluno reclamou disso, não sei o que lá. Como que a gente vai resolver? Como que a gente vai decidir? É tudo muito junto. Mas a decisão final é a minha, porque eles já sabem do contexto da hierarquia desde o começo. Quem não aceita, não fica. Esses 90 que estão até hoje e os que estão se formando agora, a gente tem exame de faixa preta todo ano. Eles sabem do contexto. Quando chega na marrom, a pessoa não treina comigo até a marrom. Na marrom ela vem para o meu treino, mas ela já entende o contexto de hierarquia. No meu treino, aí eu explico todas as regras e faço a seguinte pergunta: você tem o livre arbítrio de decidir sair. Mas se você ficar, se você for um faixa preta meu, você tem que estar ciente de como a gente trabalha. E é assim que a gente trabalha, né? Como eu falei, é óbvio que eu não coloco opiniões pessoais ali. Tanto que, na época, eu vou falar até abertamente, assim, às vezes vai criar polêmica. Mas, na época da entrada do Bolsonaro, eu tinha aluno muito esquerdista e aluno de direita, e eu falei, eu não quero esta... Né, não vou falar o palavrão, essa coisa aqui, entendeu? Então, aqui vocês se respeitem, tá? Se um tem a opinião A, se o outro tem a opinião B, se o outro tem a opinião C, eu não tô nem aí. A gente vai trabalhar para o aperfeiçoamento e desenvolvimento pessoal. Então, dentro do que vocês acreditam, se vocês derem 100%, forem genuínos, não passarem por cima de ninguém, a gente aceita tudo. Entende? Então, obviamente, são 90 pessoas com ideais diferentes, com pensamentos diferentes, com tudo diferente, mas que se respeitam muito. E tem funcionado até aqui, né? Eu não tive nenhuma perda até agora em relação a isso, né? A relação que eu coloco com eles desde o começo é realmente uma relação de mãe, né? Então, eu chamo eles de filhotes, né, o tempo todo, de filhos. Ah, filhote, como que você tá? Não sei o que lá. E eles me chamam de mestre. Então, isso é muito importante também. Porque não só para estrutura marcial, mas para a vida pessoal. Eu acho que hoje eu atendo mais todos eles com questões pessoais do que técnicas. Porque técnica a gente tem os treinos e tudo mais, e todo mundo faz e segue o padrão, tudo certinho. Mas diariamente tem mensagem deles, aconteceu isso, tal, vamos conversar, e notícias boas, notícias ruins, e aí a gente vai, entende? Como uma mãe mesmo, né? E aí essa é a relação, como eu falei, é construída a longo prazo. Vou dizer que é 100%, mas funciona dessa forma e tem funcionado bem. Esses tempos atrás, teve uma encrenquinha com o instrutor, o instrutor brigou com outro instrutor, daí o que eu faço? Coloco os dois, um de frente para o outro, comigo lá junto, eu falo, não, qual é o problema? Você fala o A e você fala o B, ok. Aí tento ponderar, analisar, ver. Então, se A tá certo e B tá certo, vamos conviver junto. Ah, não, ó, eu acho que A tá mais ok. Então, a mestre falou que é A, então é A. É A, fim. Ah, eu não aceito porque eu acho B, então sai. É assim que a gente funciona e tem funcionado. E aí os atritos, eles somem, porque a gente tenta
100% do tempo que não tenha panelas. Não tem panelas, não tem ninguém falando mal de ninguém, porque se chegar ao meu ouvido algumas coisas, é expulsão. E as pessoas não querem sair do grupo. O nosso grupo, eu falo que é uma terapia de grupo mesmo, assim, porque não só isso, mas tem muita ajuda ali. Eu tenho, entre todas as pessoas, advogado, médico, enfermeiro, pedreiro, veterinário, administrador, todo mundo. E aí todo mundo se ajuda em várias questões, entendeu? Eles não querem sair desse grupo, eles não querem perder isso. Então, se eu não quero perder isso, eu vou dar o melhor de mim. Por que eu vou falar mal de um irmão? Se eu posso falar para ele o que me incomodou, entendeu? A gente trabalha muito isso, o tempo todo, o tempo todo. Não vai falar mal, fala para ele. Vamos decidir, vamos definir. Quando tem discrepância técnica, às vezes acontece, né? Muita gente. Então, o mestre falou, eu aprendi esse soco em, sei lá, 2 centímetros para baixo. O outro fala, mas eu aprendi 10 centímetros para cima. E aí a palavra final é a minha. Então, mestre, como é? É assim. Então, vamos fazer todo mundo assim, padrão. E aí, como tem hierarquia, por exemplo, quando eu não estou presente, tem os Cifus. Então, tem o Cifu mais velho, que é o Cifu Guilherme, que ele mora na Nova Zelândia, mas ele participa ativamente, todos eles. E aí ele fala, não, é assim. Se não for assim, depois eu vejo com a mestre e arrumo, mas é assim e vai ser assim. E aí todo mundo segue. Então, a hierarquia, para mim e para o meu sistema, é muito importante e é o que faz funcionar. Eu não sei se deu para explicar. Deu sim, ganhou até um like meu aqui nesse vídeo depois de tiver publicado. Obrigado. E os meus alunos que me esperem. Vixe. Boa, gostou. Renata, assim, muito interessante o que você falou da maternidade, né? De você chamar os alunos de filho, de filhote. E eu comento muito com as minhas alunas, com os meus alunos em geral, que o Kung Fu é uma arte marcial diferenciada. Você vê no Kung Fu estilos criados por mulheres, e isso é diferente, é difícil ver isso em outras artes marciais, e mulheres fortes em posições bem altas, como grã-mestras, mestres. Você é um exemplo disso. Né? Para mim, você é um exemplo disso. E eu queria saber como é que você faz para trabalhar e empoderar, né, as meninas que estão treinando com você, né? Então, fazer com que essas meninas se sintam bem empoderadas e você mostrava, não, você pode sim. Antigamente, Kung Fu era clube do bolinha, hoje em dia está acabando. Como é que você faz isso? Olha, Bruno, sinceramente eu não faço. Eu não sou uma pessoa, eu acho que se for falar, eu não sou nada sexista. Eu não separo nada e é todo mundo junto e igual. É isso que você faz. Eu realmente não faço esse discurso. Eu tenho noção, porque 80% dos meus alunos são homens, 80% é um número bem alto, mas eu não fico fazendo propaganda direcionada para mulher, nem, eu sou mulher, vem treinar também. Eu já tive pessoas que me procuraram para entrevista, meio que me induzindo a falar que para mulher é mais difícil tudo. E, sinceramente, eu dizia não. Eu acho que é difícil para todo mundo. Eu acho que tem, sim, uns grupos onde é mais difícil, onde não é e tudo mais. Sofri preconceito, mas para mim passou batido, não fico dando atenção a isso. Sinceramente, eu sou desse clube, sabe? Então, independente das críticas que eu vou ter em relação a isso ou não, eu não sou de ficar... mas eu sou mulher e eu venci e eu estou nessa posição. Não, eu estou nessa posição porque realmente eu tive competência para isso. Enfim, eu enfiava a mão nos caras, se eles viessem me encher o saco, chupava o dedão, porque eu chutava mesmo, entendeu? Então, eu sempre fui muito briguenta, desde criança, né? Então, eu era bem briguenta mesmo. Depois eu fui melhorando muito, tá? Então, só para deixar claro, né? Mas, enfim, eu conquistei alunos no braço. Eu mostrava, falava, você quer treinar comigo? Então, eu tô aqui minha técnica, pá, entendeu? E aí eles vinham treinar porque não tinham conhecimento. E aí, enfim, logicamente vocês sabem como funciona uma luta, né? Então, você pode ter triplo de força, mas se você tem inteligência, é a arte de lutar sem lutar. 90% do combate é postura. Então, quando eu ia pra frente, que nem louca, dando cabeçada, falava, vem, filho, vem aqui que eu te levo pro inferno junto comigo. O cara dava 3 passos para trás. Então, aí eu conquistei alunos dessa forma.
né? Então, o que eu tô querendo dizer? Eu não sei, assim, eu entendo toda a questão do feminismo, eu acho legal, eu acho importante, eu acho que, eu acho, né, importante essa palavra, eu acho que eu não tenho capacidade de empoderar ninguém. A pessoa tem que se empoderar, é isso, né? Empoderar sozinha. Empoderar sozinha, entendeu? Então, eu não vou dar poder a ninguém. A pessoa tem que criar o poder dela sozinha. Então, o que eu falo para uma mulher, eu falo para um cara também. O que eu falo para um cara, eu falo para uma mulher. Quando eu tinha 12 anos, eu estava treinando com o mestre, e aí deu um intervalo no treino e ele falou para todo mundo tomar água. E aí eu fui também, ele falou, você não. Eu era a única menina do treino ali, tinha uns 30 caras e eu. E aí eu não fui, né? Continuei treinando, mas eu fiquei com aquilo na cabeça. Falei, nossa. Na época eu pensei, pô, preconceito, né? Por que não vai deixar eu tomar água? Todos os caras foram tomar água, eu não posso tomar água. E continuei treinando e tal, pé da vida, né? Mas enfim, eu tinha 12 anos. Aí foi crescendo, passou, esqueci, enfim. E depois de muito tempo, eu fui entender o porquê que o Messi fazia aquilo comigo, porque não foi só um episódio, entendeu? Mas depois em Hong Kong, em algum momento aconteceu alguma coisa assim, ele falou assim, tá vendo, Renata, você não precisa desses intervalos. Eles precisam, você não. Você não precisa. E Legal. porque você é mulher. Ele dizia isso. Então, a fraqueza deles não é a sua fraqueza. Não deixa isso estragar a sua cabeça. Ele fazia esse exercício. Então, eu faço esse exercício de mostrar para os meus alunos sem falar muito o tempo todo, independente se é homem, se é mulher e tudo mais. Né? Eu não gosto de discurso de vitimização. Me incomoda. Eu, Renata, não critico ninguém que tenha, né? Eu estou falando de mim. Então, eu sei que são muitas polêmicas que vão escrever aí. Renata, você tem que falar, tem que dizer igual eu falo para os enfim. meus alunos. Você falou que o poder vem de dentro, né? Tem que o que a Renata quer dizer é assim, ela usa a política do Capitão Planeta, sabe? Ela ensina e o poder é de vocês. Exatamente, exatamente. Cada um que Eu não acredito, cara. Não acredito, Luciano. Ele tá muito inspirado. Hoje ele tá muito inspirado, inspirado. hoje. Ele tá muito inspirado. Tá muito inspirado. Pessoal, recebendo hoje a mestra Renata Balestrini. Inclusive, nós vamos depois cortar esse vídeo em várias partes, fazer cursos. Porque cada resposta é um curso da Renata aqui. Então, boa. Rapaz, se eu fosse anotar isso tudo num caderno, dava um curso de um dia inteiro. Fácil, fácil. Então quem tá... Eu sei que tem muita gente que não concorda, né? Lógico. Principalmente essa questão do feminismo e tudo mais, de eu ser mulher e tudo mais. Porque, não sei, as pessoas esperam que eu tenha esse tipo de resposta, entendeu? Que eu vá fazer um mega discurso, eu não sei se feminista, mas no sentido de que, tá bom, alguém veio e me empoderou, alguém veio... Não, eu realmente fui fazendo sozinho, fui criando uma casca. E independente, eu nunca pensei, não, eu sou mulher ou é um cara fazendo. Vamos fazer. E, falam besteira? Falam, mas estou fazendo. Então, não é a minha bandeira. Eu digo que a minha bandeira é do aperfeiçoamento pessoal. A minha bandeira é essa. As outras bandeiras, cada um tem a sua, legal, cada um lute pela sua, acho válido, acho que abre um monte de portas, mas a minha também abre. E a minha bandeira é essa. Aperfeiçoamento pessoal, independente do que você escolher defender, entendeu? Então, antes de que virem umas críticas por esse lado, eu já estou explicando. Ó. Pessoal, então não esqueçam de se inscrever no canal, ativar as notificações para estar ligado em entrevistas espetaculares, como hoje estamos tendo a mestra Renata Balestrini. Eu acredito que o nosso tempo já esteja próximo ao fim, sempre perguntando ao nosso cronometrista, se for Bruno Barros, como estamos aí? Eu acho que tá chegando perto. Nossa, passou rápido. Passou rápido pra caramba. Muito rápido. Foi bom demais. Eu, então, já colocando as minhas considerações finais, agradecendo mais uma vez a Renata pela presença. Eu brinco, mas, de fato, sempre que a gente conversa com a Renata, é uma aula. Né? Não só uma aula de Kung Fu, mas uma aula de vida. Eu vou vou parafrasear uma aluna. Eu tenho uma aluna de 60 e poucos anos, que ela sempre fala quando conversa comigo que eu pareço um velhinho. Conversar com a Renata é meio isso. Parece que a Renata é uma velhinha. Né? É muita história para contar, é muito conhecimento para compartilhar.
Então, mais uma vez, agradecendo a Renata e passando a palavra para o meu amigo Luciano. Aí, Felipe. Eu faço minhas palavras do Felipe, né? Porque, realmente, eu quero agradecer por ser amigo da Mestra Renata e amigo de vocês, estar aqui hoje, porque momentos como esse são o que dão vida e razão ao nosso canal do Kung Fu em Foco. Sabe, gente? É disso que a gente fala, é disso que o canal quer, é isso que a gente quer levar, essa cultura do Kung Fu e conhecimento, e trazer pessoas assim como você, viu, Renata? Que, assim, dão um show, uma aula à parte, essa é uma experiência de vida, e, assim, me deixe ser atrevido e dizer, continue sempre assim, tá? E realmente, não aceite rótulos, essa questão de feminismo. Eu sempre digo para os meus alunos, eu tenho muitas alunas mulheres, já passaram muitas mulheres treinando comigo, família. Gente, Kung Fu realmente é para todos, é um das poucas artes marciais, eu tive contato com algumas durante toda a minha vida também, que consegue realmente ser igualitária. Né? Por mais que não, é porque o pessoal tem realmente o preconceito e às vezes surge do povo assim, vamos falar do Brasil, às vezes o brasileiro, né, a mulher brasileira às vezes acha que não, aí você tem a menina que quer estudar, o pai acha que vai masculinizar, porque ainda é uma ignorância e por isso que esse canal está aqui, gente. Tá bom? Muito obrigado, Renata. Bruna, é contigo. Renata, você personifica, né, esse ideal do Kung Fu. Você falou numa das suas falas que você escolheu, né, o Kung Fu para você seguir como filosofia e tal. E realmente você personifica isso, fica claro para todo mundo, né? Isso é muito legal, foi muito bom te receber aqui, ver como o Kung Fu se manifesta em várias facetas da sua vida e, sem dúvida, também me quedo aqui inspirado pela sua vida. Renata, muito obrigado pela sua participação, suas considerações. Eu agradeço de novo o convite de vocês, agradeço as palavras também. Para mim, realmente, Kung Fu, Arungar, a família é meu estilo de vida. Eu não sei fazer outra coisa, eu não sei viver outra coisa, né? É o meu estilo de vida. Então, eu procuro agregar aquilo que é verdade para mim e respeitar a verdade de todo mundo, né? Eu agradeço de novo o convite, dizer que eu adoro vocês, vocês são muito carismáticos, muito carismáticos de verdade. A gente já trabalhou junto outras vezes e, cara, bacana. Espero que o canal, eu tenho certeza que vai ser um sucesso. Vou indicar para todo mundo também. Tá? E o que vocês precisarem, estamos aí. Muito obrigado. Foto final? Vamos lá? Foto final, agora temos a fotinha agora tem a fotinha. Vontade, Renata, como quiser. Muito bom, vamos lá, vamos lá então. Beleza. Obrigado, pessoal. Não vai dar para fazer todo mundo, senão eu fico sem, né? Só o Bruno que não consegue. Tem que automatizar isso. Muito pessoal, bem, então, até a próxima, pessoal. Tchau, tchau, gente. Até logo, galera.